Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. Cozinha por quê? Porque aqui é os bastidores da mensagem. O que vocês ouvem no domingo, a gente prepara algumas semanas aqui num bate-papo. Cada um traz a sua bagagem teológica de estudo e a gente, em cima do texto bíblico, tenta trazer esses elementos da cozinha para servir o melhor prato para você nos nossos encontros ao domingo. Sim, esse é o último encontro, não, esse é o penúltimo encontro, nosso podcast dessa série. Vamos ter outras séries e a gente já volta. Mas o que acontece? Por que é o penúltimo? Porque na descrição desse vídeo vai ter um link com Google Forms, com uma questão só, que é: qual pergunta essa série gerou para você? Então você entra aqui agora, se você tá no Spotify, procura no YouTube, aí você entra nesse link, não sei se dá para pôr o link no Spotify, mas tá aí a dica. Você entra, abre, escreve, lá vai ter um campo só, você vai escrever: a minha pergunta é daquele episódio tal, que vocês falam disso, não entendi isso, tal. E a gente vai selecionar algumas perguntas para a semana que vem, nesse mesmo horário, a gente responder as perguntas da série. Então a gente decidiu dessa vez fazer esse teste. Se ninguém perguntar, a gente não faz mais, tá? Então, portanto, se você não tem pergunta, inventa uma aí, alguma coisa. Pode até endereçar. Senão a gente inventa. Senão a gente inventa. Você pode endereçar dizendo: Paulo disse tal coisa no episódio tal. Ele realmente acredita nisso? Coisas assim. Pode explicar melhor? Pode explicar melhor. Eu não falo nada que eu não acredito aqui. Então é um pouco disso, tá bom? Vamos apresentar a banca. E Simval, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu queria que você contasse alguma história sobre cadeia. Você já esteve numa cadeia? Você já entrou numa cadeia? Você já evangelizou cadeia? Sobre cadeia, tem alguma história? Não tenho. Não tem? Gente, que bacana. Nunca fui numa cadeia. Você nunca foi numa cadeia? E você tem um pouco de vergonha de dizer isso? Para fazer evangelismo? Não, eu acho que... Não é seu chamado? Não me sinto você não liga pressionado sobre isso, não. Então você não entendeu, você não entendeu literalmente a palavra de Jesus: estive preso e fosse me visitar. Tá faltando isso. Pode ser. Tá aí. Vou deixar aberto aqui a oportunidade. Quem sabe alguém me convida para fazer um trabalho de cadeia, né? Que legal, que convite bacana. Quer ir na cadeia comigo? Vai ter que ser isso, né? Tem que ser uma coisa desse jeito, né? E você, Gus, tudo bem? Tudo bom, Marcão? Beleza? Tem alguma história sobre cadeia? Tenho, cara. Eu já fui em algumas. Foi em que época da sua vida você ia? Fui em mais de uma Fundação Casa, um projeto evangelístico. Fui com o GEAME em uma delas. Também já Jesus Ama o Menor, né? Era um ministério, enfim, tinha um trabalho na Fundação Casa, não sei como anda hoje. Manda aí nos nossos... Escreve aí embaixo quem conhece o ministério. E tem pessoas próximas que foram visitar parentes também na... O que te estranhou? Assim, uma história rápida, mas que você foi de cadeia. Eu acho que é a sensação quando você vai entrando e que vai fechando as portas atrás, assim, aquela tensão de você não saber o que você vai encontrar lá dentro, principalmente a primeira vez. Quão seguro você tá? A hostilidade, você fala: cara, isso aqui é uma oportunidade para os caras, de alguma maneira, que já estão tentando, de repente, uma oportunidade para, enfim, para... Motim, alguma coisa. Então, assim, é a insegurança total, né? A sensação muito interessante. É a mesma coisa comigo. Uma vez eu fui na antiga FEBEM, né? Fui surpreendido lá dentro, mas... Mas a hora que a última, que é do pátio, estão tomando sol, ele abre, você entra, geralmente 3 pessoas. E você tá sozinho. E ele não entra, ele fecha e fecha por fora. Ou seja, não é assim que você entra para fazer um evangelismo. Aí você vai entrando meio assim. E eles receberam muito bem, muito respeito, com as mulheres, muito respeito. E assim, minha experiência, eu fui algumas vezes. Aliás, na cadeia feminina não foi muito respeito. As mulheres mexem muito. Também sabia que a Flam fazia evangelismo de cadeia, mas antes de ser julgado. As mulheres mexem muito, Marcos. No de mulheres, tô falando só minha experiência. É porque você também estava... Era assim, elas estavam ainda... Era uma cadeia sem julgamento, vamos dizer assim. É numa delegacia. Então era um corredorzinho e elas estavam lá presas.
E a gente entrava com violão, coisa, pra fazer uma música, dar uma palavra. E ali não tinha muito respeito, não. É isso que eu tô querendo dizer. Era uma coisa meio... isso aqui é muito... E tudo bem, a gente tem que ir preparado. Com os meninos que são 17, 18 e tudo parece que tem 25, 28... Na FEBEM. Foi muito mais respeitoso. Eu acho até porque eles têm as regras internas deles, eles não podem... Principalmente com as mulheres que levavam a gente. Muito respeito. Então, e é diferente uma pessoa que entrou ali na cadeia antes de ontem, do que alguém que já está lá dentro há muito tempo. Então, só para não quer dizer que é gênero. Eu acho que se eu entrasse numa cadeia de delegacia de homens, também seria a mesma coisa. Mas é isso. E você, Paulo, você já tem alguma experiência? Nunca fui, cara. Nunca fui, tenho medo, não tenho vontade de ir, não. Agora... Não me chama, né? Nem Não me preso. chama. Nem preso, você Preso, foi. preso também não. Não me chama, hein? Mas cara, eu fico pensando que, sei lá, me dá uma impressão que principalmente na primeira vez você ir, deve ser uma perspectiva muito diferente do que a gente tá acostumado. Posso te falar? Recomendo todo mundo de uma vez com uma missão boa. Não vai sozinho, vai com uma missão que já faz isso há muito tempo. Eles têm recomendações muito boas. Uma das coisas que eles recomendavam, que eu acho bacana, Paulo, era assim, eles falam, de forma alguma você deve falar que você vai voltar semana que vem. E aí uma vez eu perguntei, por quê? Por quê? Porque as pessoas se emocionam, fazem promessas que não são verdadeiras. Entendi. E aí... Mas você fala em orfanato também, né? Em lar escola. Mas assim, lá também, você fala assim, não fala que você vai voltar, você só volta. E deve ser muito difícil você sair de lá de dentro da mesma maneira, né? Porque você olha por uma perspectiva muito, muito diferente, assim, né? Quando você... Fico imaginando que, tendo visitado, saindo de lá, você vai olhar para a maneira como você vive agora, a sua liberdade, o seu ir e vir, de uma outra maneira, né? Deve ser muito transformador, assim. Então, eu não tenho vontade, eu tenho medo, mas também, quando convidarem o Simval, eu posso ir junto também. Se o Simval for, né? Aí você vai. Se o Simval for, eu vou junto com ele. De mão dada com ele. Tudo bem, Fontana? Beleza? Já tem alguma experiência com cadeia? Eu já fiz evangelismo em presídio com o Dídimo, né? Eu acho que até já contei isso daqui numa outra cozinha da mensagem, assim. Com o pai do Ivan, mas, cara, isso faz muitos anos. E eu não tenho nenhuma história extraordinária disso daí. Mas o que o que foi diferente? Você falou, olha que interessante. Cara, uma das coisas que eu achei interessante foi antes. Porque a ideia ali do Dídimo era capelão do Mackenzie na época. Ele levou algumas pessoas, adolescentes, jovens, para fazer isso. Eu não se fazia mais capelania como antigamente. Não, o Dídimo fazia capelania de verdade. Raiz. Imagina você pegar numa escola privada e levar a molecada pro presídio pra fazer evangelismo. Isso é diferente. Isso é impacto. Né? E aí eu lembro, cara, muito de uma fala do tipo... Eu não lembro exatamente as palavras, mas a fala era uma coisa mais ou menos do tipo... vocês não estão indo para um aquário ou para um zoológico. O que vocês estão indo fazer não é apreciar um experimento social. Um espécime diferente de vocês. Eles são pessoas, seres humanos, igualzinho vocês, mesma faixa etária, inclusive. Que tiveram outra história, que aconteceram outras coisas. E aí, a pessoa que era da missão lá, tinha um rapper cristão junto lá também. E o cara vira e fala assim: inclusive alguns de vocês podiam estar lá, que a gente sabe. Caramba! Então, assim, e é muito real, assim, no meu contexto de adolescência, existia uma relação com a droga, com o narcótico, que é muito diferente de um moleque de escola privada e de um moleque de outro tipo de contexto. Então, as coisas que... Na mesma circunstância, né? Com a Ninguém mesma imagina quantidade. a mesma prática num contexto de moleques de escola privada. Ninguém imagina que aquele garoto que tá levando a droga, ninguém o vê como traficante, mas é o que ele é. E muitos lá estão presos por fazer aviãozinho lá, coisa. Entendeu? Então... eu mesmo
não enxergava, eu nunca usei, nunca tive nem curiosidade, mas oferecido fui muitas vezes. Eu mesmo não O Vitor às vezes é muito oferecido mesmo. Eu não enxergava o cara que me ofereceu droga como um traficante. Depois dessa experiência, depois dessa conversa, eu falei, cara, eu acho que a gente precisa enxergar as coisas com uma multiplicidade de olhares. Elas realmente são, às vezes. Show de bola, mano. Isso aí, vamos falar do nosso último episódio. A gente veio construindo na nossa série. A gente abriu falando de 2 conceitos importantes que a nossa série passou, que foi o conceito de uma nova dimensão profética, né? Que o Brueggemann chama de imaginação profética, que é o fato de que quando chega na Terra Prometida, a decepção é tão grande que eles têm que ressignificar ou reolhar com um olhar de fé e mais profundidade no que foi prometido por Deus. E aí o conceito de Jerusalém vira criação, o conceito de templo vira o derramar em todo lugar, o que era o Espírito para um é todos os povos, todas as nações. E você começa a ampliar a visão. Então, assim, o que era o conceito de família vai abençoar todas as nações, agora é uma família na fé. E tudo que a gente vai chegar no Novo Testamento, e parece que está muito claro na cabeça de Jesus e dos apóstolos, não estava tão claro na cabeça de todo mundo, e eles foram se ressignificar. Uma outra coisa que a gente também viu, aí eu já não lembro o nome do livro, o Fontana vai poder me lembrar, é sobre a briga sobre nomenclaturas e identidade que tem na volta do exílio, que você vai ver pessoas se referindo a nomes como judeus ou Israel ou outros nomes em textos tanto do Novo Testamento, mas principalmente em textos do Segundo Templo, sobre quem é o verdadeiro Israel, ou o Israel da promessa lá atrás, antes do exílio. É o livro do Jason Staples, eu não tô lembrando o nome do livro. Eu não tô lembrando o nome. Exatamente, mas assim, o Jason Staples vai trazer essa figura que, na verdade, a gente foi construindo ao longo a gente fez essa jornada da história de Israel. Começamos com o finalzinho de Gênesis, lá, José do Egito, e fomos passando por tudo, mas a gente foi vendo como essa decepção consigo mesmo, cada personagem, com os erros de cada um, e aí o ressignificar começa a acontecer na identidade dos profetas. The idea of Israel in Second Temple Judaism, a ideia de Israel no judaísmo do Segundo Templo. Exatamente, e aí a gente vai vendo os profetas ressignificando isso, vendo que ninguém nem da ação, nem dos reis eram dignos de representar essa aliança ou guardavam a aliança. Então, e principalmente no exílio e na volta, isso se amplia em personagens como Isaías e outros, Daniel e outros vão ampliar essa visão de quem é o verdadeiro Israel. Nós que somos cristãos acreditamos que o verdadeiro Israel é o que segue Jesus Cristo. Tá? Tanto judeus quanto gentios. A gente pegou esse caminho e assumiu que nós somos o verdadeiro Israel, porque a gente acredita no Novo Testamento. Mas quem não acredita no Novo Testamento e é judeu, eles estão ainda nessa... Quem é o verdadeiro Israel? E a gente tem muitos problemas que a gente não vai entrar aqui, de uns que se acham mais eleitos que os outros, e aí a gente tem problemas até hoje. Só entre os judeus. Isso é uma boa, hein, Gus? A gente pode falar depois, entre os próprios depois descendentes de Jesus, os que são pela fé em Jesus, tem uns que se acham mais eleitos que os outros também. Mas aí, o que acontece? A gente decidiu, assim como na outra série que a gente fez, a gente poderia encerrar de várias formas, assim, essa série. Ainda teria muitos profetas ali pós-exílicos que a gente poderia trabalhar, mas a gente vai encerrar com o último dos profetas do Antigo Testamento, que está no Novo Testamento. E a gente vai até trabalhar o porquê que ele é o último profeta. A gente até falou já sobre isso em outra série, né? Mas como tem muita gente que chegou nessa série no Cozinha da Mensagem, a gente fala que é João Batista. João Batista, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Só que o relato dele está no Novo, mas a gente não pode esquecer que ele é o último do Antigo Testamento. E ele é o símbolo mais interessante sobre
sobre Decepcionados com o Paraíso. Eu acho que esse episódio que a gente vai ler é a decepção dele com tudo. Assim, ele pensa que todos nós que passamos por essa série, em algum momento vamos falar de alguma decepção que a gente tem, ou com os evangélicos, ou com a própria Bíblia, ou com nós mesmos, ou com sociedade. A sociedade, e aí vai, ou com os maus. Por que Deus ainda não encerrou com esse mal? Você tem muitas decepções que você tem que fazer para amadurecer. Então, assim, a gente vai ler o texto de Mateus 11, do versículo 2 até que versículo? 19, mais ou menos? 2 até o 19. Tá bem definido, é isso mesmo? Aí acaba a perícope aí? Sim. Então vamos lá. Você pode ler, Gans? Vamos lá. Minha única oportunidade de falar vamos lá é agora. Até parece. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Legal, gente. Vamos lá. Eu também estou no Vamos Lá. Alguém estava falando: nossa, o Fontana contaminou todo mundo. A gente... Até um padre. Até o padre estava no Vamos Lá também? O padre no podcast que ele participou. O padre. Vamos lá. Eu tive que assistir 3 horas só para fazer esse recorte. Bom, um pouquinho do contexto de Mateus. Mateus está escrevendo para um público judeu e gentil, mas assim, logo depois da queda de Jerusalém. Então ele é melhor, ele não é o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele é colocado ao longo da história da igreja como o primeiro evangelho na ordem canônica, porque ele faz muito bem essa transição entre Antiga Aliança e Nova Aliança. E às vezes a gente pode até não acreditar em alguns costumes da tradição cristã, mas se está lá é porque tem sabedoria de comunidades e comunidades. Então, assim, é muito bom realmente o evangelho de Mateus. Às vezes alguns colocam: não, o público é judeu, porque ele é bem... porque ele está fazendo essa transição. Então, qualquer transição você tem que pegar da casa A para a casa B. A casa A é a Antiga Aliança, então você tem que trazer ali, e Mateus vai construir muito bem tanto a figura de Jesus como o novo Israel, o novo Moisés, como a estrutura de Mateus em 5 partes,
assim como os judeus gostavam, tinham 5 rolos de Moisés. Mas aqui, essa história aqui no meio, ela é trazida em material exclusivo de Mateus, se eu não me engano. Mateus tem muitos materiais exclusivos. E esse material exclusivo, ele é trazido claramente para trazer sobre... Cara, é quase como assim, eu sei que é difícil, eu sei que quebra muita expectativa que a gente teve, esse Jesus que nós estamos pregando, e é comum ter dúvidas, é comum se decepcionar, é comum ter... E aí, Mateus vai contar essa história aqui no meio, sobre um cara que era unanimidade do primeiro século, João Batista. É quase como João Batista também teve suas dúvidas, teve sua crise, e quando você está lendo a história de Jesus, passando por isso, é quase como Mateus se identificando a luta de cada um ali no primeiro século e com a gente sobre as nossas lutas. E João Batista é esse profeta que a Bíblia, e aí não é só em Mateus, em todos os evangelhos, ou a maioria dos evangelhos, vão falar que ele prepara o caminho para Jesus. Já falamos disso também em outros, talvez não vão gastar, eu posso trazer um resumo, vocês me interrompem se vocês acharem que tem mais alguma coisa que é importante. Mas quando Isaías vai falar sobre preparar o caminho, de Isaías 40, ele vai falar sobre esse caminho, os reis que iam visitar os locais, os seus reinos, né, as cidades conquistadas e tudo mais, tinha que alguém ir na frente. Você tem que pensar que era uma estradinha que às vezes não passava uma carruagem, não necessariamente, passava um cavalo às vezes. Alguém ia na frente, ou servos iam na frente, preparar o caminho, e o caminho tinha que ser o mais reto possível. Vamos dizer assim, não dava para dar muita volta se desse para ser reto, porque o rei, você tem que economizar o tempo do rei, você tem que fazer para ele chegar de forma triunfal. Então, muito provavelmente é um pouco da figura sobre que Isaías está dizendo. Quando chegar o reino de Deus, a justiça, e no contexto de Isaías é a justiça, está trazendo. Quando chegar a justiça de Deus e ela florescer, antes vai vir alguém para endireitar o caminho. E o que os profetas faziam era mais ou menos esse o papel de qualquer profeta. O profeta ia lá, ia mostrando os pecados, ia mostrando a aliança, ia relembrando tudo para que houvesse arrependimento e o rei e Deus pudesse se manifestar. É quase como eu vou preparar para que quando Deus se manifestar, não manifestar só em juízo, é para ter algo, e que é mais ou menos o que a gente falou no nosso último encontro, que Jonas fez. Jonas vai falar do juízo de Deus para Nínive, mas ele está preparando o caminho para quando Deus se manifestou, não se manifestou em juízo naquela forma. Foi porque eles se arrependeram. Então esse é o papel do profeta. Então, e você vai ver que João Batista, ele começa a falar sobre o batismo do arrependimento, ele vai falar sobre arrepender-se, o reino está próximo. E tinha uma mensagem de urgência muito grande, assim, no sentido que está próximo ali. Em João, que não é um evangelho sinótico, João Batista já começa com muitas certezas que a gente não vai ter nos outros evangelhos. Porque João tem uma outra forma de contar o evangelho. Não, mas no de João é que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já colocou toda a mensagem ali da salvação. No primeiro se a gente só tivesse o primeiro capítulo de João, já estava bom ali de evangelho, estava bem completo. E aí aqui não, aqui você vai ter o batismo, você vai ter a jornada, e no meio ali eles descobrem que João Batista é preso. E aí João Batista, alguns colocam assim, por que João Batista ainda tem discípulo depois de ter batizado Jesus? Isso a gente pode até conversar. Mas é interessante que ele chama os seus discípulos e aí faz a pergunta, lá da cadeia, né? E já sabia, assim, cara, se ele está na cadeia, provavelmente ele não sai. Vamos lembrar que naquela época, todo episódio bíblico, cadeia nunca é para penalizar. Cadeia é para guardar uma sentença. Então ninguém está na cadeia assim, vou ficar na cadeia, vou ficar 10 anos, depois eu saio. Não. Prisão perpétua, né? Todo mundo que vai para a cadeia é para morrer. E com muita sorte e com uns padrinhos bons, solta. Paga. Ou toma chicotada. Toma chicotada, paga, muda o prefeito, o governante daquela região, libera. Tem uma festividade e
faz-se uma indulgência, Isso. a cadeia tá super lotada, solta uns caras aí que estão com bom comportamento. Assim, E era também uma forma econômica. Segura os caras para ver se alguém vai vir pagar. E você vai até... Então solta os que ninguém vai pagar, que tá mais leve, vamos deixar os outros. Às vezes você tem ali preso alguém que De tem uma dívida, força né? de trabalho. Tem preso por dívida, mas tem gente com força de trabalho que é uma coisa interessante. Prenderam um cozinheiro lá, o cara é um bom cozinheiro. Alguém vai lá, pega esse cozinheiro que estava preso, leva embora como escravo. Ixi, tem de tudo. Tá bom. E é isso. Eu só quero dizer que João Batista, ele tá com os dias contados. Está todo mundo esperando. Não, nesse caso aqui, acabou. É. E aí é outra coisa. Por que ele tá preso, quem colocou e qual que é a ideia? Nesse caso aqui, era o cara que estava falando a respeito da família do rei. E assim, isso também é outra coisa que a gente não dá para falar. Essa é toda uma narrativa de Mateus que é importante ali sobre Herodes e tudo mais. A legitimidade ou não de Herodes, né? Isso. Que é o rei. Ou seja, é o profeta contra o rei. Todo esse arquétipo tá de novo igual Elias contra Acabe. Tinha uma gravidade aí, um atenuante talvez, que é isso de que parecia que Herodes tinha uma relação meio de amor e ódio, às vezes ia ouvir, né? O profeta aí, mas a mulher dele não estava muito satisfeita com isso não, né? Então, e é um paralelismo ali com Acabe E Jezabel. e Jezabel com o profeta Elias. Elias também, o Acabe tinha um negócio com Elias, mas sempre que chegava na esposa o negócio piorava. Curioso isso, né? Porque na E sequência é ela vai que comparar dá a com sentença. Elias, né? É muito... Ele é o Elias que havia de vir. Exatamente. Então, assim, ali tá... A história tá... O Mateus tá dando essa Sabe o que tá entender. fazendo. Tá fazendo isso. Diferente de Elias, aqui vai vir o Messias. E aí... João manda eles perguntarem, é você o Messias? E aqui ele usa a palavra Messias. Isso é importante a gente destacar, porque ele não tá questionando que Jesus é legítimo ou não é. Ele já sabe que Jesus é o cara da época dele, é um homem de Deus, é tudo. Agora, se é você que vai ter esse título... É você que vai libertar Israel? Mas eu tô Você ainda que vai me voltando. tirar da cadeia, Essa é a intenção não dele, mas ele existe tá essa dando... expectativa? O título é sobre você, sobre Messias? É você esse eleito? E por que ele tá com essa... Uma coisa boa, legal. por que ele tá com essa dúvida? Então, um argumento que a gente tem no seminário, eu quero tirar essa dúvida com o Fontana e com vocês, era um argumento de uma palavra que falava teleológica. Né? O que é teleológico? Teleológico é essa visão à distância de um episódio. Então, a gente fala daquelas cadeias... a ilustração mais comum que sempre fala sobre... Quando vai falar da visão teleológica, é você olhar de longe uma cadeia de... Não é teleológico, né? É você olhar de longe a visão das cadeias de montanhas e você fala assim, caramba, aquela montanha é gigante. Você vai vendo a montanha, parece que está uma em cima da outra grudada. E aí, quando você se aproxima, faz a peregrinação. Quando você se aproxima, você percebe que tem um vale entre a primeira montanha que você via e a segunda. Só que de longe parecia uma só. Uhum. E você olha, você sobe a primeira montanha achando que você está subindo o cume principal que você olhou de longe, mas não, era só a primeira pequenininha. Depois tem um vale, tem outras e ali muitas montanhas. Por que eles falam disso? Os profetas do Antigo Testamento, assim como João, eles olhavam as profecias e uma delas é a profecia de Isaías 40, que era o seguinte: quando vier o Messias, ele vai trazer justiça, ou seja, vai penalizar os maus, vai trazer a justiça e vai derramar o seu espírito. E aí você vai ver no Pentecoste, é a mesma profecia que fala que o espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a terra, e não é toda a terra, só aquele grupinho. Então a visão de longe, o profeta profetizava o todo. Só que quando você chegava perto, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que, por exemplo, Jesus veio no primeira vinda dele. Isso já está montado aqui para nós, não está tão claro aqui. Mas ele veio a primeira vinda dele por, vamos dizer assim, misericórdia, amor e o sacrifício.
e a sua segunda vinda vai completar com justiça. Só que quem olhava lá do Antigo Testamento pensava que era uma montanha só. Isso, pelo menos quando eu estudei, revelava muito uma crise. Não é uma crise de fé em Jesus, é só uma crise que ele está. Peraí, eu batizei ele. Ele é o Messias. A profecia fala que vai acontecer isso, isso, isso. Eu estou preso. Uhum. E aí ele faz, é você mesmo ou não? E isso faz, e Jesus cita só a primeira parte e cumpre a primeira parte. Fala, mostra para ele que, ou uma das partes, mostra para ele que o coxo anda, o cego vê e o evangelho é pregado aos pobres, que é muito importante. Pobre e justiça tem muito a ver. Então, assim, como é que vocês veem isso, essa parte? É mais ou menos isso mesmo? Eu acho que às vezes a gente tenta montar alguns esquemas como se o habitante do primeiro século fosse um exegeta. Não sei se ele é. João Batista talvez tivesse uma chance de ser e de estar olhando para o texto de fato, como Paulo olhava para o texto de fato. A gente não sabe se o João Batista era esse cara. A gente não tem evidência no texto que o João Batista era esse cara. O que a gente pode afirmar a respeito das pessoas do período de João Batista é que a expectativa de um Messias que trouxesse juízo é absolutamente racional. É natural a expectativa de um libertador que trouxesse uma vingança militar para Israel, porque todo tipo de libertador que eles tinham conhecido até então eram assim. Então, O juiz é contra o inimigo, né? exato. Então toda a literatura intertestamentária, não apenas Isaías 40, mas o clima que vai sendo gerado até o primeiro século, ele é um clima de um Messias militarizado. Inclusive, o que parece para mim e para outras pessoas que olham para esse suposto clima que está acontecendo ali no primeiro século quando Jesus chega, é que o molde de expectativa messiânica é muito influenciado pela Revolução Macabeia, pela revolta de Judas Macabeu. E de uma expectativa, e quando Herodes está em jogo aqui, isso me parece até mais importante, mais relevante, de uma expectativa de restabelecimento da dinastia Hasmoneia. Então, quando que foi que diante dos impérios nós obtivemos algum tipo de vitória? Foi com os macabeus em cima dos gregos. Foi com os macabeus em cima dos gregos, ou, como o Paulo gosta muito de lembrar, os Seleucidas. Caraca, bingo! Eles estão sempre aí. Eles estão sempre. E então, se vem um outro libertador, o modelo de libertador vem desse tipo de configuração. Por que que é importante colocar o jogo de Herodes aqui? Parece para mim, isso João Batista não diz, nem Mateus, tá? Mas parece para mim que se o grande rival é Herodes, o Idumeu, nem judeu o cara não é, ele é um edomita. Idumeu e edomita é a mesma coisa, descendente de Esaú. Tá? Se o rei é Herodes, o Idumeu, e eu tô dizendo que ele não é o verdadeiro rei, eu tô profetizando o tempo todo que ele não é o verdadeiro rei, que ele é um rei fantoche, que ele é um rei colocado ali por Roma, que ele é um rei imoral, porque tem toda uma situação familiar de incesto que esse cara tá vivendo. Eu tô falando essas coisas. Tá todo mundo vendo que esse cara é um embuste. E esse embuste me coloca na cadeia? Peraí. Se o Messias é o rei legítimo... Quando vai ser que ele vai resolver esse negócio? Exatamente. Por que eu ainda tô na É cadeia? você? Exatamente, esse é o ponto. E aí eu acho que dentro dessa expectativa entra o texto de Isaías, percebe? É uma coisa assim, tem uma legitimidade real aqui, tem uma expectativa de um Messias militarizado, tem uma esperança de uma vitória militar, tem todo um modelo de aprendizado do que é a libertação ao longo dos séculos, que é a única que esses seres humanos conhecem, é uma libertação militar, e no fim do dia, o rei de mentira me colocou na cadeia e o rei de verdade tá por aí, falando pro povo. Como é que pode isso? Que história é essa? Me parece isso. Isso não tá no texto, tá? Isso é a minha tentativa de entender a cabeça de João Batista
dentro da pergunta que você fez. Eu não acho que a elaboração é tão teológica assim. Eu acho que a elaboração... Acho. Tá? Expectativa mais política, militar. Não, e talvez não tá fechando essa Vamos lembrar conta, que o né? Messias, ele é da tribo de Judá, né? Ou seja, esse é o Messias verdadeiro mesmo, né? O Jesus. Sim. E talvez a minha argumentação ela é mais do primeiro ouvinte e do autor. Essa relembrança de contar a história nesse local como uma argumentação de que alguns estão dizendo, não, Jesus nem cumpre o que se falou nas profecias. E você Mateus com certeza tem isso em mente. E você bota essa história que... Lógico que a gente está especulando o que está na cabeça de João Batista. Ele bota essa história para argumentar, dizendo assim, ó, meu amigo, eu sei o que você está pensando, João Batista também estava, e olha só como isso vai se resolver. Mateus com certeza tem essa Então, assim, elaboração teológica. Mas é isso. Uma coisa é Mateus. Eu lembro que eu aprendi com... Isso aí faz 25 anos, né? Eu aprendi quando estava começando a hermenêutica com o Entendes o que Lês, o Gordon Fee e o Stutz. Douglas Stewart. Ele falava sobre isso. Os livros dos evangelhos, os 4 evangelhos têm 2 contextos. Isso, é. A gente sempre aprende isso logo no começo. Quando a gente vai estudar outros livros, você só consegue alcançar um contexto. Mas especificamente nos evangelhos, você tem o contexto do autor e do primeiro leitor, que é importante, mas a história que ele está contando e o contexto de Jesus é tão importante quanto, e a gente tem que fazer esse jogo de ouvir ali, ir 30 anos depois e entender a construção do enredo. A gente, na minha especulação aqui, né? Uma das coisas que nesse grupo, né, a gente vai encontrar lá em Atos, que tem os discípulos de João ainda, né, que estava espalhado pelo mundo de alguma maneira. Existiam discípulos de João. Discípulos de João e estavam carregando essa mensagem, a mensagem do arrependimento. Então eles foram carregando essa mensagem por aí. E quando é interessante que quando a gente vai carregando essa mensagem, essa informação, sabendo que João Batista é um mestre, para aquele tempo, ele é um mestre equiparado aos outros mestres, inclusive Jesus. É um rabi. Sim. Então, ele é o cara mais fora do padrão, no sentido do jeito e do lugar onde ele vive, das coisas que ele prega. Ele é o cara muito disruptivo. Então, ele consegue trazer essa pessoa que está cansado dessas coisas. E está na expectativa, de fato, de algo novo. Então, para aqueles, falar assim, que ainda tem discípulos de João, né? Quando você fez um dos comentários aqui, ainda tem discípulo de João, é porque esses discípulos não é do mesmo jeito, que são é o mesmo grupo que está o tempo todo junto com João. Então, naquele que a gente lê em João capítulo 1, e aqueles que ali quando André vai falar com Jesus, aquele é um grupo, mas logo depois o outro grupo que estava aqui o mês passado volta ali para perto dele, e ele fala, Jesus já veio, imagina essa conversa acontecendo. Então ele tem ainda pessoas que estão seguindo ele. Em Atos a gente ainda encontra essas pessoas. Quando a gente olha para esse ponto aqui, eu me lembro de uma outra referência que também é especulativa. E essa referência é João Batista na cadeia, na perspectiva do The Chosen. Nessa nossa perspectiva, e o que eu sempre tinha ensinado e pregado nesse texto, é João Batista numa crise de fé. Na perspectiva do The Chosen, João Batista não está numa crise de fé. Ele está na certeza de que o rei vai tirar ele dali. Ele tem um outro comportamento. Ele não está... aqui, a minha leitura aqui é de alguém que está pesaroso, sofrendo. E aí ele recebe as visitas dos discípulos e fala, cara, vai lá falar com Jesus, porque estou vendo que o futuro aqui... o texto não fala nada sobre o sentimento de João Batista quando faz a pergunta. Isso é importante. Mas quando eu li aqui... Eu sempre, porque sei o final, leio a partir do final, sei qual é o fim. E é uma tragédia. Então eu penso, ele está sofrendo, por isso que ele tem uma crise de fé. Na perspectiva que foi interessante lá assistindo The Chosen, ele está tranquilo, ele está deitado, sorridente, o pessoal vem visitar ele não está sofrendo. Eu acho que depois eu acho que ele para de sofrer na hora que acontece o contrário. Na minha leitura, na minha interpretação, e agora não é uma
fazendo aqui uma possibilidade, depois que a resposta de Jesus acontece, aí ele fica tranquilo. Eu achei isso aí. Não, e assim, a resposta o discurso que Jesus, porque assim, a gente deixa pro finalzinho aqui, bem no finalzinho do nosso podcast, o que Jesus faz, que eu acho que aqui dá uma a chave. Mas vamos um pouquinho depois, que a gente quase nunca dá para fazer. O discurso é muito bonito de Jesus. E me dá a impressão que Jesus Me dá a impressão, não. Jesus começa um discurso de defesa de quem é João Batista. É o discurso então, assim, primeiro. Isso. Agora, só assim, dá a impressão que o pessoal, assim, quem esse João pensa que é para duvidar de você, mandar gente? Você quer falar, deixa eu te falar, quem que vocês esperavam encontrar no deserto? Roupas finas do palácio? Ou, de novo, Herodes, ou pelo menos a corte entrando. Você achava que era isso? Você achava que... Eu imagino que João Batista era daquelas figuras que você encontra uma dezena de coisas para falar mal, fácil. Sim. Mas nada muito profundo. Assim, nem chegava perto dos fariseus e coisas. Mas assim, 1000 polêmicas que ele tinha. Ele batizava o soldado romano. Que ele tava assim... Ele era o João Batista é a figura do ermitão incontrolável, né? Isso. É o cara que... Que, aliás, né, mano? Sempre que a gente tem um nazireu, ele é meio incontrolável, assim. A gente viu na nossa série. Acho que a palavra é indomável. Indomável, meio rústico. Parece que era assim, era um voto. Espírito livre total, é quase como um começo... Agora é anacrônico, eu vou dizer. Quase um começo do voto de pobreza com alguns elementos a mais. Era um troço assim, bem... o nazireu mesmo, né, cara? Então você tem Tem uma coisa que me chama atenção nele, que é um contraste com isso daí que você está falando, né? Inicialmente, pelo menos, que é a perspectiva. Foi na pregação do próprio professor nosso, né, o Ariovaldo, quando ele tem aquela sacada que fala, cara, o pai de João Batista estava no templo como sacerdote, a serviço na área onde não podia entrar ninguém, e aí ele tem a visão do anjo do nascimento dele. Então, de alguma maneira, isso mostra essa linhagem de João Batista como sacerdotal. É sacerdotal. Né? Ele é sacerdotal, e aí mostra essa coisa, né? Não vai ser no templo onde vocês vão ouvir quem está preparando a mensagem. Vai ser no deserto, a voz daquele que clama no deserto. Então isso para mim me chama muita atenção, que não é um indomável pelo indomável, é um indomável diante da injustiça. Quer dizer, o que está acontecendo em Jerusalém é absurdo e, portanto, eu encontro espaço no deserto. E aí é muito interessante, e reforça aquela tese dos discípulos dele, não necessariamente eram discípulos nos mesmos moldes de Jesus, mas falava que vinha a ele gente de toda a Judéia, de toda a região, para ouvir depois do Jordão. Então, assim, esses caras voltavam às vezes para suas terras e venhamos e convenhamos. Ser discípulo de João Batista é bem pior do que ser de Jesus. Mas eu nem sei se era... Até o mártir, mas assim, eu não sei, porque os dois também, né? Mas assim... eu acho que a comparação é ser discípulo de João Batista ou ser discípulo do Sinédrio, dos saduceus, dos herodianos e do templo. Onde tava Eu acho que o paralelo que o Gustavo está querendo traçar é esse paralelo da ironia que existe no fato de João Batista ser o sacerdote legítimo, o levita legítimo, e dentro da ideia do que é a teologia sacerdotal, você ter a pessoa mais organizada, você ter a pessoa mais devidamente domada pelo ar solene que a teologia sacerdotal exige, aparamentado pelos seus códigos de pureza. Entretanto, este que é o sacerdote legítimo ou o levita legítimo, é necessário que cumpra um voto de nazireato, como se não fosse um levita, como se não fosse um levita se tornar para poder se tornar um sacerdote, exatamente. É fantástico, e ao fazê-lo se torna esse ser indomado, como que antítese dessa perversão sacerdotal que está sendo feita tanto com Herodes, mas também com Anás e Caifás. Dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Revezando, que é uma loucura. Aí é bom. Então, o que acontece? Existe aí uma grande ironia que o Gustavo está trazendo à tona, que é... No lugar de ir a Jerusalém e ao templo, essas pessoas estão indo ao deserto. E mais que isso, quando você levava o seu sacrifício no templo, o sacerdote dava uma palavra para você. E agora a voz que está falando é a voz que clama do deserto. Exato. Então agora
A voz sacerdotal é uma voz que está vindo do deserto. Agora tem mais uma coisa aí que eu acho que é a ironia do próprio templo. Na medida em que o templo é construído no período de Salomão... Foi essa conexão que a gente estava fazendo. Vocês falaram que os sacerdotes passaram a fazer, na pregação que foi falada, passaram a fazer parte da folha de pagamento do rei. Né? É isso aí, cara. Então, não E só no deixaram tempo ser de Salomão... profetas. Isso, não só no Ninguém tempo de estava Salomão... falando sobre o estado de incesto de Herodes. De Herodes. E alguém tem que vir de fora. Não é só isso. Não, eu sei, mas só tô assim, de dizendo novo, que a assim- construção do templo, o jeito que o Herodes, ele casa-se com alguém que era Asmoneu, né? Ele casa com a princesa Asmoneia, Maria. Que mata ela, né? também. Isso, e aí o fato é assim, é o pai desse, né? É o pai dele. É o Herodes o Grande, que mata Maria. E aí, quer dizer, olha só como todo... E quem construiu o templo, o segundo templo, com toda essa glória? Herodes o Grande. Herodes o Grande. Então olha aquilo... Pra tentar compensar o fato E dele ter não matado ser, Maria. né, legítimo. Pelo menos é o que diz Flávio José. E aí nessa lógica, olha que bizarro, não é só o rei, não é só Anás e Caifás, é toda a lógica do templo, por isso que fala, por isso que Jesus aponta para esse cara e fala, esse cara, de todos os profetas, dos nascidos de mulher, ninguém é como esse cara, ele está representando toda essa antítese. Da gente interpretar, para quem nunca conheceu, quando Jesus fala dos nascidos de mulher, existem algumas trecho, né? linhas teológicas aqui, mas eu vou dizer a linha que eu acredito que é a mais coerente. Aqui ele está dizendo sobre o Antigo Testamento. Então, assim, a gente pode... Dos que... É quase que assim... Ele tá fala falando depois de nascer do alto, né? Quando fala... Exatamente. Então é essa comparação que ele está fazendo. Mas o nascer do alto... Humanamente possível, o que dava para chegar era João... Mas ele está falando da Antiga Aliança. Sim, Ele está claramente. aqui dizendo assim, Claramente. de todos da Antiga Aliança, e ele aqui está incluindo Moisés, está incluindo os caras, que receberam uma revelação, mas não receberam o derramar do Espírito, ou não nasceram do alto, ou não nasceram da água. Antes da o que cruz, for né? Ali, Antes da cruz, ele da é o maior. ressurreição e da Então, assim, derramada do Espírito. meio que Jesus fala, não quero debate, não quero discussão. Esse cara é o maior, não vem. Vocês queriam o quê? Vocês queriam roupas finas? Vocês queriam o quê? Vocês têm um profeta, é ele. Eles queriam o rei Davi, o rei Salomão, que ninguém se vestiu você tem como um um profeta, deles. e profeta se esconde. Quando ele está trazendo Elias, Isso, esse é o Elias. esse é o ponto. Esse Elias é o Elias que se escondia, lembra que a gente falou? Já não aguentava mais de se esconder, uma vida de palácio tinha um abnegação, sendo sustentado às vezes por corvos, seja lá o corvo representar um pássaro ou estrangeiros, cara, ele estava lá. É isso. Que é de novo a ideia da antítese da questão de pureza e impureza aí. Isso. Cara, é surreal você pensar o seguinte: vocês estão diante do Samuel que se tornou Elias. O que vocês estão vendo aqui É a síntese do profetismo. é a síntese do profetismo. João Batista é em um só Samuel e Elias. E aí, cara, eu acho que assim, esse é o... Se for eu que for trazer a mensagem, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto aqui. Porque é assim, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Eu acho que isso aqui está no cerne da caminhada, desde esse momento de transição, mas um cerne da caminhada que a gente vive hoje, da minha caminhada. Eu me vejo nesse texto. E aí, cara, Jesus é muito pesado porque ele está dizendo assim, na maioria das vezes que a gente está reclamando de igrejas, de irmãos, é que eu já estou trazendo para o dia de hoje, de igrejas, de irmãos, na verdade, não estamos reclamando de igreja de irmãos. Pode vir um outro lado que você vai arranjar um motivo para não olhar para si mesmo e encontrar um erro em alguma instituição, mesmo, em alguma coisa. Nesse ponto da crítica. É isso, sim. Cara, tudo bem. Você pode até não gostar de música agitada. Cara, quer um exemplo mais pop para Jesus usar? Você pode até não gostar de rock and roll. Mas eu
cantei um bolero, sei lá, qual que é uma música de Cantei uma balada, aquela portuguesa lá. Fado. Eu cantei um fado e vocês não choraram. Pô, então assim, e quando você reclamou do fado, quando veio o rock and roll, quando veio qualquer outra É que música. fado tem o triste e tem o alegre. Ah, então é? pode Então ser não sei. os dois, mas tudo bem. Mas é isso. E quando o que O ele tá rock and roll dizendo também. É, rock também. é. E aí, Love Hurts. o que ele tava trazendo, o que ele traz é isso, cara, do cerne da crítica. Do cerne da crítica. Eu acho assim, tem muita gente que vem pra nossa igreja, já falando da nossa Pensando igreja, até na gente. passando a gente, muito falando mal de uma outra igreja. E cada vez mostra que, cara, lógico que tem coisas disso, mas a gente precisa, ou a gente falando mal de outras igrejas e ou lugares que já nos machucaram, e a grande essência o que Jesus está dizendo sim, você pode não gostar de música agitada, você pode não gostar de lamento, o que você não pode é sempre não gostar de nada e não olhar para si mesmo. Porque o problema aqui é o problema que eles na verdade só estão encontrando motivos. Vocês querem falar mal de João Batista? Até contra. Então, assim, o cara vem com todos os votos, não bebe, não fuma, não dança, não sei o quê. Sabe aquela... Fala a paz do Senhor, sabe? Certinho, usa terno e gravata, tal, não sei qual que seria aquela... Tal, e aí você fala, coxinha, ou sei lá... Te deram Billy Graham, vocês chamaram de coxinha. Falaram, esse cara é de cruzada, esse cara não tá nem aí com o nosso contexto, esse cara não sei o quê. Aí vem o cara que senta com as pessoas no bar pra conversar, que sempre tá com gente da sexualidade Falou Billy Graham, diversa. Agora vai ter que dar o outro no Agora Aí é melhor não. Aí te deram Shane Claiborne e vocês estão reclamando. não sei. Você graças a são gringos, né? Porque o Billy Graham... Tá certo. E aí vem um cara que não é não tem essa teologia sistemática, não é fundamentalista, tudo, e vocês reclamam. E aí eu acho... Só cara, que aí ele conclui com mais a sabedoria comprovada pelas obras que a acompanham. ou seja, os dois. No caso Ele que, não tá assim, só falando... Na não minha é o opinião, modelo A nem B, mas é assim, os dois estão trazendo questões que o proceder deles mostra uma coerência espiritual, Eu e não gosto- necessariamente um estilo, né? Eu gosto muito da perspectiva de um historiador, de um cara pesquisador de Jesus histórico chamado Gerd Tyson, quando ele vai falar sobre a complementaridade dos ministérios de Jesus e João Batista. Ele compara João Batista e Jesus ao ministério típico de escribas e mestres da lei que faziam trabalho em dupla. E nessa ideia de escribas e mestres da lei que faziam trabalho em dupla, a sensação que o Gerd Tyson dá é um pouco do good cop, bad cop, do policial bom, policial mal, Super-Homem e Batman. O ponto é o seguinte: quando você olha para o resultado do que eles estão produzindo, os dois resultados estão dizendo: Herodes não é legítimo, César não é o imperador, ele não é o Senhor, não está no trono, Anás e Caifás não são os verdadeiros sacerdotes, e o templo não é esse. João, deixa eu reafirmar para você, só para você lembrar o que é que significa dizer que o templo não é esse. E aí ele fala, vai e diga para João o seguinte: Olha aí agora o que é o procedimento divino. os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, João, a gente está rejeitando as mesmas coisas e o efeito produzido é o mesmo. E as Deus em obras ação por meio da vida ainda dele. continua nesse campo, né? As obras, a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Aí o resultado disso em João Batista é que ele ouve a profecia de Isaías, que provavelmente ele sabia decor, né? Ele sabia, ele era parte do estar ansioso pelo cumprimento, essa é conhecer. Quero que se cumpra uma profecia, então precisa conhecer essa profecia.
Na hora que ele ouve isso, a parte do cumprimento é o desencadear dos fatos, ele não ser livre, não acontecer nada ali. Tudo isso também parte dessas obras. É gente que sofre em nome da verdade. É gente que... Eu disse isso e eu sustento o que eu disse. Então, não acontece aqui. Ninguém falou... não está escrito para nós aqui que aconteceu de algum oficial ir lá e falar para João Batista, volta atrás no que você falou. Contra Herodes. Não, muito pelo contrário. Se tivesse isso, ele teria sustentado, porque isso é parte da obra. O texto e Jesus e Mateus, está dizendo que as pessoas ao redor estão mais cegas do que João Batista. Não pense que João Batista está na crise. Vocês que estão em crise. Porque logo depois ele vai começar a falar, ai de vocês, e vai falar das cidades. Vai falar da cidade. Corazim. E aí qual é a argumentação de Jesus? Se tivesse sido feito metade dos sinais, ou um pouco desses sinais do que ou eu, ou até João fez, aí ele vai para... Ele vai falando longe, de uma, de outra, de outra. Aí ele vai pro... Como é que fala? Pra rainha, pro super trunfo que é Sodoma. Quando ele puxa Sodoma, ele tá puxando assim. Você quer cidade... Né? Eu tô pegando a pior que vocês podem ter na nossa história. Se tivesse feito Sodoma... Qual que é a palavra certinha que ele fala de Sodoma assim? Que lá teria... Digo-vos, porém, que... teria permanecido até hoje. Menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E antes Caramba, ele tá falando de cidades cidades de Israel. Ele tá falando do povo de Deus. Ele tá dizendo, vocês estão achando que quem está em crise é João Batista, quem não está enxergando as coisas de João Batista? Ele já enxergou. Com o que eu estou mostrando aqui, vocês estão vendo aqui, ele está ouvindo falar dos discípulos que eu fiz. Vocês estão vendo e vocês ainda não vão. É significativo, porque a gente estava falando de Isaías até agora, e a palavra profética é ai de ti, Tiro. Ai de ti, Sidom. E aí Jesus fala, não, ai de ti Corazim, ai de ti Cafarnaum. Se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que foi feito entre vocês, ele aplicou na hora ali, né? Ele pegou a exegese do texto e jogou na melhor aplicação, jogando para Jerusalém, jogando para Cafarnaum. E aí ele termina com essa de Sodoma. Vai ter menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que vai ter para vocês. Isso é uma ofensa para um judeu num nível, né? Cara, não, mas assim, vocês não ficam um pouco apavorados? Apavorado não, mas um pouco receoso conosco. Chama temor isso. Nós somos a categoria evangélico que agora eu tô falando da gente, pastor aqui. Nem temor. Da vila eu quero falar da gente. Eu sou esse cri-cri. A gente adora ver os erros dos outros. E a gente até discutiu isso. Tem erro pra caramba. Então, assim, faz parte disso. Não, porque Jesus não está aliviando o Sodoma, não está aliviando todas as cidades ali que ele está citando. Está falando sobre revelação. Ele está só dizendo que, julgamento. Não, ele está dizendo o seguinte, cara, eles lá não viram sinais. Isso. Eles não tiveram eu. Eles não me tiveram. O julgamento diante de quem recebeu a vão ter julgamento, mas eles estão. E aí ele fala, mas vocês tiveram o meu sinal e mesmo assim vão me rejeitar. A continuação do texto, ele chega no final, no repouso para os cansados. Exato. E aí ele coloca então os grandes desse mundo não compreenderam isso, e ele está colocando então esse contexto de Herodes, a família real ali, e chega para os pequeninos, e os pequeninos desse mundo então está chegando para eles. Essa mensagem está chegando porque no sinal que ele mostra para os discípulos irem lá falar para João Batista, ele faz os sinais. Para a família real, os sinais eram para serem interpretados pelo conhecimento. Vocês sabem o que está sendo dito, vocês receberam esse conhecimento, mas os grandes desse mundo não conseguem perceber. E aí ele tem uma oração de agradecimento. Graças te dou porque revelaste não os grandes, mas os pequeninos. E aí traz os pequeninos para perto. Então isso é uma... E assim, é isso. É como tá ligado esse texto também com o último que a gente fez de Jonas, né? Sobre cegueira, sobre as pessoas não verem, sobre
o improvável se arrependeu, as cidades que não têm. Eu acho que existe Jesus vai trazer o ressignificado final do paraíso, que é o reino. Então, quando ele faz sobre... Lógico que faz parte das profecias, mas assim, quando todo mundo está vendo os que eram condenados a ficar pedindo esmola, os coxos, os cegos de nascença, voltarem a ver, os que eram considerados impuros e malditos, agora serem purificados e entregues de volta à sua família, à sua cidade. Quando ele vai ver o pobre que ou vai ser preso por dívida, ou vai ser, ou vai mendigar, ter a boa notícia, ou seja, bem-aventurado. Então, assim, o reino chegou, o paraíso está se estabelecendo, é uma nova visão. E se completa em Jesus a esperança que os profetas, todos, os que deram suas vidas, tiveram. Então, e eu acho que é uma redenção à classe profética. Sabe por que é uma redenção? Não é só isso mesmo, mas os sinais, vocês já começaram. Mas olha, é uma redenção à classe profética. Porque é quase como dizendo assim, profetas que me antecederam. Vocês fizeram o que vocês puderam fazer, eles não se arrependeram, mas nunca pense que foi um erro seu só. Porque eu vou fazer o que ninguém pode fazer. E mesmo assim, eles não vão acreditar nos sinais. Então, assim, é uma coisa louca, né? Porque, assim, aqui nenhum do Antigo Testamento foi tão grande como esse. E olha o final que vai ser dele, e vocês vão se surpreender com o meu final. Porque não adianta... Porque a reclamação de vocês nunca foi espiritual, teológica. A sua insatisfação é algo que vocês não conseguem olhar para vocês dentro, e vocês acabam culpando igrejas, instituições e tudo mais. Governos, não sei, estados. Mas é interessante, né, olhar isso aí, tudo o que você está trazendo, considerando que o final, ele falando do cansado e sobrecarregado. E vinde a mim, vocês estão cansados de ver isso aí. E o final de Elias, que ele está tão cansado e sobrecarregado, e Deus fala, vou chamar outro. Vou chamar outro. Nesse caso, Jesus está, vem para mim, eu vou assumir daqui. Você tem muito mais de 7 mil que não se dobraram. Mas vem aqui, que eu vou assumir daqui. João Batista, fica tranquilo, o que você tinha que fazer, você já fez. Agora eu vou... O que agora está acontecendo é... A mesma coisa que ele falou para Elias. É a mesma coisa. E para você que está aí, não se esquece, semana que vem tem mais um encontro onde a gente vai responder algumas perguntas. Então vá no comentário desse podcast no YouTube, acha o link. No comentário não, na descrição. Clica lá, abre, faça 1, 2, 3 perguntas, quanto você quiser, de algum dos episódios. Só fala qual foi o episódio pra gente não saber se tá flutuando ou não. Naquele episódio vocês falam tal coisa, ouvi isso, e aí faz a pergunta, tá bom? A gente se vê semana que vem, segunda-feira de manhãzinha. Tchau!